mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então nunca mais saímos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no meu ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Eu espero que não seja tudo mal. Ora, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Onda do Mal. Obrigada por estar connosco ao sábado de manhã e obrigada, claro, também ao meu convidado de hoje, Antero Neto, ele que veio de longe, veio de Mogador hoje e está aqui connosco. O Antero, que é advogado, mas não é de advocacia que vamos falar hoje. Não. Antero, antes de mais, novamente agradeço-lhe muito estar aqui connosco hoje e até porque veio de um pouquinho de longe daqui. O Antero tem um blog que tem já há quanto tempo, Antero? Salvo erro, vai fazer 8 anos. Portanto, eu criei o blog quando o meu filho nasceu. O meu filho vai fazer 8 anos em julho, portanto, é mais ou menos coincidente. E nesse blog que se chama O Mogadoiro, sim, diz que alguns dos seus interesses passam pela literatura, tradições, arqueologia, futebol, política, história e natureza. Consegue estabelecer uma ordem cronológica entre eles? Qual é que apareceu primeiro? Sei lá, isso é difícil, é muito complicado. São interesses que me vêm acompanhando desde que me lembro. Não consigo estabelecer assim uma ordem cronológica. Mas acabou por escolher ser advogado de profissão e depois aparece outra vertente que mais ligada à arqueologia, à história, às tradições, e acabou por ser natural aparecer isto, até porque o Antero é de Bruçó, que também tem alguma tradição neste sentido. Pronto, em relação à parte da arqueologia, é de facto uma paixão que trago comigo desde a infância, desde muito novo, e como disse muito bem, começou precisamente quando eu ia para um local que se chama Val de Castelo, e chama-se Val de Castelo porque está lá situado aquilo que popularmente é designado Castelo dos Mouros, que não é mais do que um castro. E eu sempre senti um grande fascínio por esse local. De miúdo, subia lá ao topo das ruínas e criei sempre uma paixão. Comecei aí a criar uma paixão muito grande pela arqueologia. Mas nunca pensou ser mesmo arqueólogo e deixar a advocacia de lado? Não, confesso que isso nunca... A nível de... Ainda cheguei quando andava a estudar no liceu a candidatar-me à ocupação de tempo livre, chamava-se OTL, salvo erro na altura, que eles faziam escavações arqueológicas, mas curiosamente nunca me chamaram e portanto, nunca tive qualquer experiência prática no domínio da arqueologia. E depois, em 2006, penso que foi em 2006 que lançou o seu primeiro livro, que são contos, Os Serões do Planalto, exatamente. Esse livro tem uma história engraçada, porquê? Porque eu costumo dizer na brincadeira que a minha filha é coautora, porque ela nasceu em 2003 e era muito, muito rabugenta. Fazia-nos passar as noites em claro a mim e à minha mulher, e eu comecei a aproveitar essas insónias, longas noites de insónia, para escrevinhar qualquer coisa. Depois, um dia, como é que isso depois passa para o livro? Um dia qualquer, a minha mulher disse assim, porque é que não mostras isto ao Bento? O Bento é o padrasto dela, que é uma pessoa com uma cultura muito acima da média, dedicado sempre à literatura, professor, e eu muito a medo, com muito receio que ele dissesse que aquilo que não prestava para nada, fui-lhe mostrando. Ele, contra as minhas expectativas, ficou entusiasmado, disse-me logo para começar a contactar editoras e eu, enviei para a primeira editora que me veio à mão, porque tinha estado numa apresentação de um livro na Póvoa de Lanhoso, curiosamente, que essa editora, a editora Labirinto, era a responsável, e lembrei-me, deixa-me mandar para esta. Mandei-lhe os originais, passado uma semana, mandaram-me um mail de resposta a pedir que não me comprometesse com mais ninguém, que eles queriam editar o livro. E foi assim que nasceu o meu primeiro livro, um livro de ficção, Os Serões do Planalto.
Mas depois também tem outros, também tem ensaios também, mas tem outros que se debruçam mais sobre a região. Sim, pronto, eu neste momento tenho 7 livros publicados, 2 de ficção, Os Serões do Planalto e Os Homens de Granito, já da Lema de Origem, editora, e tenho 5 que são dedicados integralmente à região. Um deles, o primeiro, foi o Bruçol, As Memórias Paroquiais, portanto é um livro dedicado à minha terra, é quase uma monografia, embora não tenha esse cariz, onde falo sobre o topónimo, sobre a festa dos velhos, que é uma festa de solstício, que é uma das partes importantes agora da minha investigação. E depois surgiu outro livro curioso, que é a Maria Cassona, o suicídio da Maria Cassona, As Toleradas em Mogador. Que é um ensaio. Um pequeno ensaio. Esse surgiu porque havia um juiz que estava colocado ali em Mogadouro, que era seguidor do meu blog, e que um dia foram descobertos uma série de processos antiquíssimos lá nas catacumbas do tribunal, metidos em sacos de plástico. E ele, sabedor da minha paixão por estas coisas, alertou-me e disse: olha, vá pesquisar, tem lá em baixo o arquivo, esteja à vontade e veja aquilo que entender e tal. E eu fui pesquisar, e o primeiro processo, um dos primeiros processos que me saltou, era de 1916, um suicídio da tal Maria Cassona. E eu achei um piadão aquilo. Porquê? Porque trazia lá um livrinho das toleradas, que eu nunca tinha ouvido esse termo, nem sabia o que é que era. E pode explicar-nos também... As toleradas são as prostitutas que na altura exerciam nas chamadas casas de tolerância, que eram portanto, a profissão estava regulada legalmente. Elas lá eram toleradas, por isso daí o nome, não é? Estava regulada legalmente e existia um regulamento policial, e eu penso que neste momento esse meu livro, para o qual eu transcrevi o regulamento policial do Distrito de Bragança em relação às toleradas, é o único registro que existe desse mesmo regimento policial. E é engraçado também, porque tem algum valor por isso. Depois escrevi um pequeno ensaio sobre a prostituição, e sobre a vida daquela infeliz que acabou por se suicidar. A história dela dava um romance. Mas era bastante detalhado esse documento a que teve acesso? O processo, portanto, falava da morte dela, e eram ouvidas as testemunhas, naturalmente. Portanto, foi como a morte era considerada suspeita, qualquer morte violenta não natural é considerada suspeita. E, portanto, houve a abertura de um processo de crime e foi feito o inquérito e foram ouvidas as testemunhas, os peritos, o médico, o facultativo do partido, que era assim que se chamava, o médico legista da altura. E pronto, é um processo interessante, e eu resolvi explorar aquilo em termos da vertente sociológica, digamos assim. E pode explicar-nos um pouco mais dessa história? Ela suicidou-se, mas dizia lá... Sim. O que é que o intrigou tanto nessa história? O suicídio é engraçado. Sendo ela prostituta, eu digo que é engraçado porque, sendo ela prostituta, ela suicidou-se por amor. Ela apaixonou-se por um rapaz, por um criado ali de Zava, que é uma aldeia vizinha de Mogadouro, e esse amor não era correspondido, e então ela queria forçar, ameaçou várias vezes que se matava se ele não casasse com ela e tal. E claro, o rapaz não se casou. Não se casou, e ela matou-se. E ela cumpriu a promessa. E na altura, e que estamos a falar há algum tempo atrás, mesmo ela sendo prostituta, a morte não sendo natural, era claro, não havia nenhum tabu em explorar o porquê do destino daquela mulher. Não havia, até porque, e é essa análise que eu faço no livro, ela faleceu dia 16 de outubro, que coincide com a Feira dos Gorazes, em Mogadouro. E a Feira dos Gorazes ainda hoje tem algum relevo económico na região, mas na altura tinha mais, porque era de facto um dos grandes, se não o maior certame do género no Distrito de Bragança. E nessa altura convergiam para Mogadouro muita gente. E claro que era uma oportunidade de negócio, e eu depois faço essa análise. Porquê? Porque fiz buscas nos registros e não havia registro de qualquer casa de tolerância em Mogadouro. As prostitutas, as toleradas que estavam em Mogadouro nessa altura, tinham vindo de fora, nomeadamente de Bragança. E portanto, no fundo, vinham com a corrente do negócio. Vinham à procura do negócio. E pronto, não há muito mais a explorar aí à volta dessa questão. Portanto,
Bom, e relembrar a quem nos está a ouvir e quiser fazer perguntas ao Antero Neto, que é hoje o meu convidado, pode ligar para o 278-428-377 ou para o 278-428-376. Antero, disse agora que está mais debruçado sobre o solstício, sobre está-me a faltar a palavra, os rituais, exatamente, os rituais de solstício, e que há muitos. Mogadouro é terreno fértil. É riquíssimo. É terreno muito fértil nessa matéria. Muitos deles, as pessoas nem fazem ideia, já estão perdidos, infelizmente perderam-se. Mas para sempre, ou acha que ainda há alguma hipótese de... É complicado. Eu fiz um trabalho de recolha para recuperar o Careto de Valverde, que aliás é o tema do meu último livro, e esse foi possível porquê? Porque o professor Santos Júnior, quando em 1934 fez uma entrevista a um habitante de Valverde que ainda se recordava dos trâmites todos da festividade. E foi fácil depois, com base nesse depoimento que o professor Santos Júnior recolheu, fazer a reconstituição integral. Agora, havia rituais, por exemplo, nas Quintas das Quebradas, em Castelo Branco, mesmo na Vila de Mogadouro, que só há referência a eles. Não se sabe que características tinham, como é que... Pode-se especular a partir daqueles que ainda existem e tentar recriá-los, mas será sempre um trabalho feito com base na imaginação dos responsáveis e nunca com base em factos concretos. Nunca será o original, porque Exato. Já vai ser sempre um pouco ficcionado, vá lá. Sim. E quando o Antero vai para o campo, por assim dizer, para o terreno, quem é que tenta procurar? É fácil encontrar estas informações? As pessoas mais velhas. Portanto, isso é uma regra de ouro da investigação, é procurar sempre as pessoas mais velhas da localidade. E elas estão receptivas a contar, a partilhar? Sim. Aliás, eu adoro andar no terreno, é das coisas que me dá mais gozo, é ir para uma aldeia e falar com as pessoas, porque elas sentem-se importantes. Quando alguém procura o saber deles, quando alguém lhes pergunta, olha, o que é que o senhor ou a senhora sabia sobre isto? As pessoas sentem-se importantes, sentem-se valorizadas. E isso também me dá algum gozo, porque vejo ali um feedback que é importante. E, de facto, essa sabedoria popular é fundamental neste tipo de trabalho. E depois também algumas coisas vai reportando, a maior parte, estão reportadas no seu blog. E contava-me há pouco, e eu também já tinha visto hoje de manhã, que ontem esteve em contacto com mais uma tradição que esteve, ou está em muitos sítios, praticamente extinta, que é o Cantar das Almas, que neste concelho mais em específico as pessoas conhecerão como Encomendação das Almas. Exatamente. Ora bem, eu quando era miúdo lembro-me de quando ia a Bruçó, portanto eu morei praticamente sempre em Mogadouro, mas íamos muitas vezes a Bruçó, e lembro-me da minha mãe me dizer, olha, queres ouvir o Cantar das Almas e tal, então punhamos-nos atrás da janela à espera que passasse a meia-noite e que viessem. Porque era uma coisa muito, muito tenebrosa, muito pesada. Era. E depois tive um professor também no ciclo, antigamente se chamava ciclo, que foi o professor Felgueiras, que fez um trabalho magnífico, que foi pedir aos alunos que fizessem a recolha nas respectivas aldeias da encomendação dos textos da Encomendação das Almas. E eu também colaborei, fiz essa recolha em Bruçó, portanto, e é uma tradição que nesse aspecto me diz algo. E quando aqui há dias um rapaz, meu amigo, me contactou no sentido de eu lhe arranjar esses textos, porque queria reabilitar essa tradição que estava há 14 ou 15 ou 16 anos perdida em Mogadouro. Sim. E eu fiquei todo contente. E ainda mais contente fiquei quando ele me disse que ia chamar gente nova. Ou seja, ia chamar os velhos, porque os velhos é que sabem, é que conhecem a tradição. E os trâmites que deve seguir. Exatamente, mas ao mesmo tempo integrar nesse grupo rapaziada com 14, 15, 16 anos. Isso é fundamental. Porquê? Porque é a única forma de garantir que essa tradição não se perde. Porque essa geração que agora tem 15 anos, em média, daqui a 30 ou 40 ou 50 ainda andará, penso eu, e espero bem, a cantar, a encomendar as almas, e irão chamando depois outros mais novos, que irão renovando sempre e mantendo essas tradições vivas. E pronto, e eu depois então pedi-lhes a eles se me deixavam fazer a gravação em vídeo, e também tirar algumas fotografias, e eles ficaram todos contentes e disseram logo, não, venha e tal, apareça, nós à meia-noite começamos no sítio e tal, pronto.
E foi de facto, foi o meu trabalho ontem à noite, até à 1 da manhã, depois desisti a meia, porque eles ainda tinham mais 8 ou 9 estações para correr e aquilo ia dar para muito tarde e eu depois desisti, mas fiz a gravação do essencial. Mas o mais importante é mesmo isso, é que se vá passando a palavra nestes assuntos, para que não se percam as tradições. É importante que se vá passando. É muito, muito importante. Repare, mesmo, por exemplo, na questão voltando aos rituais de solstício de inverno. Quem conheceu, como eu conheci, por exemplo, a Festa dos Velhos em Borçó, quando eu tinha os meus 10, 11 anos, aquilo era uma festa maravilhosa. As pessoas não têm ideia, era uma dimensão brutal. A aldeia cheia de gente. Na Festa dos Velhos? A Festa dos Velhos, em termos cénicos, é muito rica, muito interessante. Porquê? Porque tem 2 casais. O velho e a velha, que são 2 rapazes, aliás, a tradição eram rapazes novos, portanto, rapazes adolescentes, ou naquela fase da transição entre a adolescência e a idade adulta, que se vestiam, portanto, 2 vestem-se de casal de velho e velha, e esses qual é o papel que eles têm? Todos eles, portanto, todos os dois casais andam pela aldeia toda a fazer o peditório, pronto, a bater à porta, as pessoas dão uma chouriça, um salpicão, outras agora já dão dinheiro, portanto já é muito corriqueiro dar dinheiro, mas antigamente eram essencialmente bens comestíveis. E depois a restante juventude da aldeia agarra na bexiga do porco, sopra, não é? Põe aquilo tipo um balão, prende-a na ponta de uma vara e vai-lhe batendo, vai-os desafiando. E então qual era a beleza da festa que antigamente existia e que hoje já se perdeu um bocadinho, embora se mantenha a recriação? Era ver aquele desafio entre a juventude, porque a rapaziada andava toda à volta da aldeia a desafiar os velhos, e os velhos tinham que arrebentar todas as bexigas. A festa só terminava, nem que eles andassem até às 5 ou 6 da tarde, só terminava quando eles conseguissem arrebentar todas as bexigas. Há pouco tempo o Tiago Pereira esteve também a retratar esses rituais. Como é que foi recebê-lo lá? Foi muito bom, eu colaborei com ele e foi muito bom. O Tiago tem feito um trabalho excepcional, muito importante, na senda daquilo que... Ele não gosta desta comparação, mas na senda daquilo que o Giacometti fez, embora o Giacometti se virasse mais para a parte sonora, para a parte musical. E o Tiago não, o Tiago preocupa-se com todas as vertentes etnográficas, chamemos-lhe assim. E de facto ele tem um carinho também muito grande por Mogadouro, demonstrou isso e teve ali o apoio de gente também, por exemplo, estou-me a lembrar agora da Núria Borges, que é uma moça que está lá colaboradora da Junta de Freguesia de Mogadouro e que também ajudou muito. Portanto, houve ali uma série de pessoas, o Vítor Lopes, etc., que fizeram um trabalho, toda uma equipa, que depois se consubstanciou naquele programa que passou na RTP2. Portanto, foi um programa muito, muito interessante e muito válido. E de facto, ele na altura também pediu às pessoas para fazerem a recriação para efeitos de filmagem, porque aquilo foi gravado em julho. Portanto, fora da época. Fora da época. Aliás, esses rituais são de 25 de dezembro, no dia de Natal. Só para completar a descrição do ritual de Borçó, depois o outro casal, que é o soldado e a Cécia leva um menino ao colo e o soldado leva um cinturão. E então a Cécia faz o papel de rameira, agarra-se aos homens e o soldado vai por trás e bate. Mas bate mesmo a sério. Portanto, na altura o pessoal leva aqueles, já vamos preparados, já levamos aqueles casacos mais fortes, até porque também faz frio. Sim. E aproveitamos. Portanto, junta-se o útil ao agradável. Mas não são os únicos rituais de solstício que acontecem ali em Mogadouro. Há em Tó, por exemplo? Sim, neste momento estão 5 ativos, 5 rituais ativos. Temos em Tó o farandulo, que em termos cénicos também é muito rico, muito interessante. São 4 também os personagens, é o mordomo, que esse praticamente só acompanha a festa, não faz grande coisa. É o moço, o farandulo e a Cécia. A Cécia, portanto, é o rapaz vestido com aspecto virginal, leva o ramo na mão e ao longo da aldeia o farandulo vai, ao mesmo tempo que pede, enquanto pede a esmola pelas casas, vai tentando roubar o ramo à Cécia. E o papel do moço, qual é que é? Armado com um varapau, impede essas tentativas do farandulo. E, portanto, vai-se desenrolando todo este cenário ao longo das ruas da aldeia e é muito interessante. Este de Tó, ao contrário do de Borçó, sai dia 1 de janeiro.
Eles estão a pensar, estão a ponderar mudar para o sábado mais próximo do dia 1 de janeiro. Isto porquê? Porque dia 1 de janeiro é um dia complicado. As pessoas, porque o ritual começa às 8 da manhã e como é passagem de ano. Tem que ser logo seguido. E até mesmo para atrair outras pessoas que queiram ter contacto com esta tradição. Isso também é importante, as pessoas virem de fora. No caso, eu lembro, quando estive em Mogadouro no Festival das Máscaras, estive a falar com o farandulo deste ano e com as restantes personagens, e eles convidaram-me a ir, e realmente o entrave era ser dia de passagem de ano. Mas é importante que outras pessoas vão de fora da aldeia. É muito importante porque é uma motivação extra para que as pessoas, os locais, mantenham a tradição. E hoje em dia essas tradições praticamente mantêm-se mesmo para não as deixar morrer. Porque eu, quando estive em Tó a fazer essa investigação, havia pessoas que me diziam: olha que a luta agora é uma brincadeira. Mas antigamente fazia sangue. Antigamente havia sangue. Portanto, e mesmo lá em Brossó, portanto, aquelas disputas que havia entre a rapaziada eram disputas a sério. Aquilo era levado muito a sério. Hoje em dia, infelizmente, não há juventude nas nossas aldeias, que é a juventude é o mundo de que se alimentam estes rituais, e infelizmente temos as nossas localidades cada vez mais despovoadas, e pronto, mas é importante mantê-las. Depois, só para completar, existem mais 2 rituais, mais 3, portanto, o de Val Verde, que foi recuperado este ano, que é o careto e a velha, que pedem esmola e vão batendo nas raparigas, vão apalpando as raparigas, vão-se metendo com as raparigas, vão-se metendo com os rapazes, batendo e tal. Também é um ritual, em termos cénicos, um bocadinho menos atrativo, digamos assim. Depois temos em Bem-Posta, que é o chocalheiro, que tem uma máscara fantástica. Em termos de máscara, se calhar é a máscara mais bonita, entre aspas, porque ela é feia, mas é a máscara mais interessante que há aí no... Pode tentar descrevê-la para quem não conhece. Isto em rádio é complicado. Pois, mas... A máscara tem uma salamandra, tem uma serpente, tem uma língua de fora, tem chifres, é preta, com motivos vermelhos. É difícil só as pessoas vendo mesmo, visualizando, mas... é uma máscara muito, muito interessante e cheia de simbolismo, porque depois todos estes rituais têm um simbolismo associado. Que já explicaremos mais à frente. E depois ainda falta algum... O de Val de Porco. O Val de Porco é o chocalheiro também, o velho, também se chama o diabo, ou o velho, ou o chocalheiro de Val de Porco, que também limita-se a andar pelas ruas a pedir esmola, a chocalhar, e antigamente interagia com as crianças, só que hoje em Val de Porco quase não há crianças. Não há, pois. Agora, e antes de explicar estes rituais de solstício e o significado deles, isto do pedir esmola, tem algum significado ir pedir esmola, ou era só uma maneira de interagir com as pessoas? No fundo é uma forma de envolver toda a comunidade se sente envolvida no ritual, e depois no final de cada ritual os objetos que são doados pela população são leiloados e angaria-se ali, digamos, algum pecúlio para ajudar a organização da festa, porque estas festas, quer queiramos, quer não, acarretam sempre alguns custos. E agora, explicando um pouco estes rituais de solstício, o que é que são estes rituais? Qual é o significado deles? Em termos muito genéricos, porque isso seria uma discussão para horas, mas em termos muito genéricos são rituais ligados à fertilidade, aos ciclos agrários. O homem, desde o início, está ligado à agricultura, porque a agricultura é a sua fonte de agricultura e a pecuária, são as suas fontes de subsistência primárias, são aquelas mais importantes, porque nós podemos fazer muitas coisas, mas se não comermos, não fazemos nada. Exatamente. E no fundo esses rituais estão ligados, e por isso é que eles se situam cronologicamente naquilo que eu designo pelo tempo morto. O tempo morto é aquele tempo em que não há criação, em que a agricultura está parada, aquele tempo de transição entre ciclos, em que o ano velho está a definhar e o ano novo já se adivinha, já se aproxima. E no fundo estes rituais procuram celebrar o enterro do ano velho e o renascer da natureza, a revitalização, a renovação cíclica que se opera na natureza. E por isso é que existe muito, nestas máscaras aparece sempre a serpente. Porquê é que aparece a serpente?
porque a serpente, neste aspecto simbólico, é o animal ideal. Porque, se reparar, a serpente hiberna, vai para debaixo da terra, acontece como ao ano velho, mas depois reaparece com uma pele nova mais à frente. Portanto, no fundo, é a simbologia perfeita. Ela vai se renovando, tal como a natureza se renova todos os anos nesta altura. Outro dos símbolos que aparece associado são os chifres. E os chifres estão ligados ao quê? Estão ligados à potência do carneiro, do touro. Num caso serão ligados ao touro, no outro ao carneiro, mas a simbologia é idêntica. São símbolos de potência, de força, de virilidade, porque também tudo isto está ligado à virilidade, à reprodução humana, porque o homem tem que se reproduzir e para se reproduzir é necessário que seja viril. Tudo isto está interligado, toda esta simbologia está associada. Mas e estes rituais nada têm a ver com a Igreja Católica, que depois também tem ali festividades... Pois, a Igreja Católica fez aquilo que o povo diz na sua imensa sabedoria, que é: se não os podes vencer, junta-te a eles. Portanto, a Igreja Católica não conseguiu, apesar de a combater ferozmente. Há vários documentos da Idade Média, do início da Idade Média, em que a hierarquia católica procurou combater através de decretos a proibir manifestações, etc. Isto até ao século XVII e século XVIII. Só que nunca conseguiu. Eles decretavam a proibição, mas o povo tinha aquilo no seu âmago e não havia hipótese de o derrotar. E por isso mesmo é que acabou por sobreviver, e a Igreja não teve outra hipótese que não fosse associar-se, apropriando-se das datas, porque, repara, o 25 de dezembro, só no século IV é que é associado ao nascimento de Cristo. Porquê? Porque convinha-lhe. Porque senão, como é que eles iam justificar que se festejasse o 25 de dezembro? Tinham que arranjar um pretexto ligado à Igreja, à doutrina cristã, para poder tolerar, digamos assim, esses rituais de solstício. E o mesmo com o Carnaval, que agora marca o início da Quaresma. Sim, o Carnaval ou intrudo, eu prefiro a expressão intrudo. Sim, é mais nosso, não é? É, exatamente, porque o intrudo vem do latim introitus, portanto também marca, digamos, o novo ano, porque o nosso calendário atual não foi sempre assim, e muitas destas tradições do nosso calendário assentam em conceitos que herdamos também dos romanos, dos gregos, portanto, e esta calendarização, essencialmente, até o próprio nome, repara, o nome do mês de janeiro vem do deus Janus, e o deus Janus tinha duas cabeças, duas faces, uma cabeça com duas faces, uma virada para trás, que se estava a despedir do ano velho, e uma virada para a frente, a dizer olá ao ano novo. Ao ano novo. Porque porque falava da simbologia da serpente e dos cornos, que depois se calhar se perdem um pouco ao associar à Igreja Católica, porque simboliza o mal, o diabo, e perdeu-se ali um pouco. As pessoas ficaram ali um pouco perdidas depois, com o passar do tempo, ficaram um pouco perdidas sobre o significado. Sim, essa foi uma das tentativas que a Igreja levou a cabo no sentido de aniquilar estes rituais, associando precisamente esses símbolos que eram vistos como símbolos extremamente positivos, tentando associá-los à ideia do mal. Portanto, à ideia do mal. Não haverá nada pior do que dizer que alguém é uma serpente, ou porque está associá-la ao lado negro da coisa. E se vir bem as nossas... Eu não percebo muito de biologia, mas eu acho que não há nenhuma serpente ou nenhuma cobra que seja venenosa no sentido de mortífera aqui na nossa região, pelo menos que eu saiba. Bom, aqui na nossa região também penso que não há nenhuma. Mas mesmo assim nós temos instintivamente quase um asco pelas cobras, quando a gente vê uma cobra, até aquelas inofensivas cobras d'água. Sim. Quando a gente vê uma cobra d'água parece que foge. Porquê? Porque este medo é-nos instilado desde pequeninos, através precisamente da doutrina cristã, porque a cobra é a representação do diabo, do mal. E temos ideia que são más, são traiçoeiras, que nos vão atacar sem nenhum motivo e que acaba por não corresponder bem à verdade. Há de reparar que a padroeira de Portugal é Nossa Senhora da Assunção. E se vir bem a imagem, a representação iconográfica da Nossa Senhora da Assunção, lá está a serpente. Tem uma serpente? Tem, aos pés dela.
Isto é curioso, porque a Senhora da Assunção também é padroeira da igreja da minha aldeia, ela está pintada no teto, e eu nunca reparei que ela tivesse uma serpente. Da Assunção ou da Conceição, perdão. Da Conceição. Da Concepção. Então tenho Concepção. que ver, lá que está, ver Conceição, com atenção. Concepção, está a perceber? lá está a tal Mas a serpente tem algum significado, é mesmo isso da renovação? E também um significado, portanto, relacionado com a fertilidade, porque tem uma forma fálica. Portanto, e há várias mitologias associadas à serpente, mesmo até há relativamente pouco tempo, eram recolhidas em algumas regiões de Portugal, de Espanha e mesmo da Alemanha e da França, em que a serpente estava fortemente ligada, associada à fertilidade. Havia aquelas lendas de que a serpente subia pelas pernas das mulheres e que ia fertilizá-la em noites de lua cheia ou isso, portanto, são... Nós não temos contos desse género? Sim, há muitas lendas. Aliás, o Alexandre Parafita fez um trabalho fantástico de recolha dessas lendas aqui da nossa região. Portanto, há muitas lendas ligadas, principalmente, ele focou essencialmente nas Mouras Encantadas, mas também essas lendas das Mouras também estão ligadas, muitas delas, a este ideário transmontano e não só transmontano. Bom, e recordo que quem nos está a ouvir pode ligar e pode fazer perguntas ao Antero Neto, ele meu convidado hoje, e pode fazê-lo para o 278-428-377 ou para o 278-428-376. O número é bastante fácil, só muda o dígito no final e pode ligar e fazer perguntas e entrar nesta conversa. Antero, desde 2006 que publica livros, já há mais tempo que se interessa por estes assuntos relacionados com os rituais de solstício, com as tradições. Como é que já é abordado? As pessoas já procuram falar com o Antero para saber mais destas tradições, o que é que podem fazer para as conhecer, o que é que podem ler para as conhecer. Isto já acontece, este processo inverso, porque no início era o Antero que queria dar a conhecer. Já acontece o inverso? Sim, já sou bastante solicitado até para escrever artigos. Neste momento, por exemplo, posso lhe dizer que estou a colaborar com a Progestur no livro da Máscara Ibérica. Sou responsável irei ser o responsável pela redação dos textos referentes ao Conselho de Mogador. E as pessoas já têm alguma curiosidade, já me perguntam como é que não é, porque uma das coisas que a mim me chocou no início é que, de facto, mesmo dentro do Conselho de Mogador, há muita gente que desconhece estes rituais, estas festividades. Mas desconhece porquê? Porque estavam apagados ou é falta de interesse? Falta de divulgação. Eu penso que é falta de divulgação. E nesse aspecto, a Máscara Ibérica, a rede ibérica da máscara, que é assim que se chama, veio desempenhar um papel muito importante, porque com o desfile da Máscara Ibérica em Lisboa e outros desfiles depois, agora em Mogador, que também começou a segunda edição do Festival da Máscara. Exatamente, no final do ano. E tem sido importante, porque embora haja aqui uma deslocalização espaciotemporal que pode ser criticável, mas no fundo é o que eles dizem, o Hélder Ferreira diz muito bem, aquilo que se pretende não é deslocalizar os rituais, é mostrá-los às pessoas, não é recriá-los, é mostrar. Dizer assim, meus amigos, em Brussol existe a Festa dos Velhos e as personagens são estas. Agora, se quiserem ver, vão a Brussol no dia 25 de dezembro, conheçam. E é isso, esse papel que agora se está, mesmo a própria autarquia, o município de Mogador, nunca se preocupou muito com esta questão, até agora há muito pouco tempo. Mas há algum motivo para isso? Estamos mais voltados para as tradições, finalmente? Estamos mais voltados para nós? Penso que há um despertar de uma geração que está a dar mais valor a estas coisas e a procurar interpretá-las e saber o porquê é que isto é assim e qual é a explicação. Porque nas aldeias sempre houve essa curiosidade e essa preocupação, mas fora desse âmbito estrito das aldeias, nunca houve. E agora finalmente começa a aparecer, mesmo por exemplo em Valverde. Eu agora, quando estive a fazer este trabalho para Valverde, eu confesso que estava com alguma angústia de chegar ao dia 25 de dezembro e não ter lá ninguém. Mas felizmente a população de Valverde aderiu de forma entusiástica, que me deixou até bastante emocionado, porque de facto eu senti ali um pulsar da população, uma vontade de voltar a recriar uma festa que é deles.
que não é de mais ninguém, é deles. E sente esse orgulho de nós somos desta região, desta aldeia, temos esta tradição. Sim. As pessoas agora, mas se calhar há poucas décadas, vamos estender um pouco, não era bem assim, era um pouco mais, se houvesse, havia-se, não havendo também, as pessoas não se preocupavam, não mostravam interesse. Quer dizer, dentro do contexto de cada aldeia, eu penso que esse orgulho sempre existiu, embora, por exemplo, eu recebi este ano uma crítica, uma notícia que me deixou até bastante desanimado e desagradado. Por exemplo, em Val de Porco, no dia 25 de dezembro, não saiu o chocalheiro. E as pessoas lá depois fizeram-me chegar esta crítica. Então eles vão a Mogador ao desfile, vão a Lisboa ao desfile, vão a Paris, vão não sei aonde, mas no dia 25 em Val de Porco não saiu, ninguém se vestiu. E depois já é outro fenómeno engraçado, que é os miúdos começam a cobrar dinheiro para se vestirem, que isso acho uma coisa impensável. A cobrar dinheiro? Portanto, cobrar dinheiro à comissão. Ser chocalheiro agora é uma profissão porque passível de ser remunerada. Todas estas festividades têm sempre uma comissão organizadora, que é normal, os chamados mordomos. Sim. E, tanto quanto eu sei, eles exigem dinheiro para se vestir, que é uma coisa que a mim me mete impressão. Como é que é possível? Portanto, isto devia haver uma regulamentação que dissesse que isto é proibido. Eu acho que sim. Como é que é possível? Quer dizer, eu teria o máximo de orgulho, eu nunca me vesti, né? Porque o meu falecido pai não me deixava, mas eu tive sempre uma ponta de mágoa por nunca ter encarnado nenhuma daquelas personagens de Brussol. E imagino o orgulho que é vestir aquela vestimenta e ver gente a pedir dinheiro para se vestir. É uma coisa que a mim não me cabe na cabeça. Portanto, mas as tradições estão a ser reativadas, mas se calhar então com alguns senões, que serão esses. Sim, a notícia que tenho é essencialmente essa de Val de Porco, e penso que em Brussol também já ouvi dizer que cobram dinheiro, ou que os mordomos pagam. Agora não sei se em Brussol são eles que cobram ou se são os mordomos que voluntariamente oferecem alguma compensação, digamos assim. Mas não deveria ser assim? Penso que mesmo, seja de que maneira for, não deveria haver qualquer compensação. Porque é uma tradição, as pessoas são de lá, são da aldeia, não vieram de fora, não são mercenários, ou não deveriam ser mercenários, e deveriam encarnar essas personagens com gosto e com orgulho. Porque antigamente quem é que encarnava estas personagens? Porque lembro-me do Farandulo, a personagem do Farandulo será o rapaz que está mais próximo de ir, como se dizia, às sortes, ou seja, era que estava mais perto da idade adulta. Em Bruçóis também acontecia, portanto era a passagem do adolescente para o homem? Sim. No fundo eram todos eles são adolescentes que estão naquela fase já de terminar a adolescência, em que vão medir. No fundo, por isso é que eles também são considerados rituais de passagem, porque dá-se efetivamente ali uma espécie de transição da adolescência para o estado adulto. Curiosamente, é bem posta, existe uma especificidade relacionada com o chocalheiro, que o privilégio de vestir a farda do chocalheiro é leiloado na noite anterior. Ou seja, quem der mais dinheiro é que vai vestir ou indicar quem se vai vestir de chocalheiro. Mas isto, porque também há semelhança do leilão do fato da morte? Eu não conheço essa tradição, mas é provável que sim, que seja idêntica. Portanto, eles leiloam o fato da morte, porque se acredita que se não for leiloado a pessoa, o detentor anterior irá morrer. É algo desse género. Sim, é engraçado. Depois o dinheiro reverte depois por outra coisa qualquer, como uma imposta. Sim, penso que sim, que o dinheiro que depois reverte para a Comissão, e a Comissão lá fará o que entender com ele. Mas, essencialmente, preservar os materiais, porque também eles custam dinheiro e é necessário ter sempre material disponível. Mas é um caso que acontece o inverso daquilo que estávamos a falar e que é interessante. Chegou a atingir, segundo me relataram, os 200 contos. Isto, in illo tempore, quando ainda havia, era muito dinheiro. Portanto, quando ainda estávamos no tempo do escudo, e era muito dinheiro. Nestas tradições, não há nenhum em que as mulheres participem, ou há? Não. Agora, isso é que eu acho mal. Já se começam a ver. Isso tinha a ver também com a tradição, com a cultura própria destes rituais. Mas, por exemplo, em São Pedro da Silva, este ano eu estive lá, fui convidado pela Junta de Freguesia, pelo Alfredo Cameirão, fui lá a um colóquio sobre esta temática da máscara,
e eu reparei que no ritual, que é a velha, já entram raparigas, embora o personagem principal seja um rapaz, mas as bailadeiras já entravam raparigas. Mas também porque há pouca gente, não Sim, é? eu Tem que se penso aproveitar a explicação, rapazes e a raparigas. explicação penso que reside aí, que efetivamente a juventude escasseia e se não se aproveitarem as raparigas, então é que as tradições morrem mesmo. Ainda tem alguns minutos para participar connosco. Sendo rapariga ou rapaz, nós aqui aceitamos toda a gente. 278-428-377 ou 278-428-376. Se nos quer falar de algumas tradições que haja na sua localidade ou simplesmente fazer perguntas ao Antero Neto, ele que está aqui comigo, ainda temos alguns minutos para falar até ao sinal horário, até chegarmos ao meio-dia. Antero, agora, qual será o próximo passo? O que é que o Antero agora quer pesquisar sobre? Bem, neste momento, este ano ainda vou estar muito limitado porque tenho alguns trabalhos em mãos. Um deles é a recuperação de outro ritual do Conselho de Mogador, que é de Vilarinho dos Galegos, que se chama o Mascarão e a Mascarinha. É um ritual que saía no dia 6 de janeiro e é engraçado. Como é que eu tomei conhecimento? Porque eu fiz um trabalho também sobre os judeus. E Vilarinho dos Galegos é terra dos judeus. Tem também um livro sobre. Exatamente. E quando estava a fazer a recolha em Vilarinho, sobre a temática judaica, houve uma senhora que se vira para mim, que ela trabalha em Bruçó, no lar da terceira idade, e vira-se para mim e diz-me assim: olha, nós aqui tínhamos uma festa muito mais bonita que a vossa, assim cheia de orgulho. E eu, bom, então, e que festa era essa? Ela começou-me a falar, mascarão, mascarinha e tal, e como é que era, como é que não era. E eu disse, até como é que deixaram-me perder? Olha, foi-se perdendo e tal, as coisas desapareceram e não sei o quê, nunca mais saiu. E depois comecei a investigar. Aquilo chamou-me logo a atenção, comecei a falar com este, com aquele. E à volta de 40 e poucos anos que deixou de sair. Portanto, esse também ainda é perfeitamente recuperável. As pessoas começaram a emigrar, mas há muita gente que se lembrará, ainda certamente. Sim. Ainda há muita gente que se lembra. Porque, e curiosamente, uma das pessoas que já faleceu, entretanto, com quem eu falei, uma pessoa que tinha 84 anos, que o Sr. Manuel Davim, que me deixou uma descrição bastante pormenorizada sobre como é que era esta festa. Sobre o ritual. E passado pouco tempo, infelizmente, faleceu, mas pronto, felizmente ainda consegui fazer essa recolha atempadamente, mas ainda há mais gente que se lembra. E, portanto... Mas, portanto, e outra data que também foi aproveitada pela Igreja... Sim, o 6 de janeiro. Portanto, nós, se calhar, se fôssemos ver todos os feriados da Igreja Católica, iríamos encontrar tradições associadas, tradições pagãs. Sim, mesmo a própria Páscoa é uma reminiscência de uma tradição pagã. Todas o São João, as fogueiras de São João, são reminiscências pagãs. Portanto, a Igreja Católica não inventou nada, simplesmente apropriou-se. Assim como aquelas capelinhas que se vêem nos montes, aquilo eram tudo locais sagrados pré-históricos que a Igreja Católica aproveitou para construir lá os seus templos. Portanto, as capelinhas não têm nada a ver com aquelas aparições e aquelas histórias... Isso são tudo locais de culto pré-histórico que foram aproveitados pela Igreja Cristã porque não conseguiam afastar de lá as pessoas. Então a forma de colher, digamos assim, os proventos desse culto foi implantar lá o seu próprio culto. Era obrigá-las se quisessem continuar a prestar os seus cultos, faziam-nos num local... As pessoas continuavam a ir àqueles locais, mas entretanto já estava lá o templozinho cristão. Isto é muito mau. Isto é muito mau. Portanto, houve coisas que se perderam, Antero. Considera que se calhar com este apropriar e tudo bem que as pessoas, ao serem instigadas a fazer uma coisa, não o faziam, porque toda a gente é assim, não é? O fruto proibido é o mais apetecido e dizer que não faz, a pessoa continua a fazer. Mas há alguma coisa que se pode ter perdido aqui? Sim, algumas coisas foram-se perdendo. Como, por exemplo, esses rituais, eu contabilizei assim por alto, que ainda não me debrucei a sério sobre isso, mas penso que no Conselho de Mogador haviam 9 rituais de solstício e neste momento estão 5, a caminho do 6º ativo, portanto ainda há mais 3 ou 4 que se perderam definitivamente. E isso foi, mas que não há registro nenhum, que não se sabe sequer daquilo que estamos a falar? Portanto, eu não encontro outra explicação para essa perda, porque não estamos a falar de fatores demográficos, porque esses só se fizeram sentir ou começaram-se a fazer sentir agora muito recentemente. Essa perda deu-se, quanto a mim, por efeito da ação da hierarquia católica que conseguiu definitivamente esmagá-los.
Esse que nos estava a contar do dia 6 de janeiro e que tem, como é que se chama? Mascarão e mascarinha. E é o quê? No fundo Entre mulheres? Não entre mulheres. Não, eu sabia. São sempre os travestis. São sempre rapazes travestidos. Lá está, um é o mascarão, que é a personagem masculina, outro que é a mascarinha, que é a personagem feminina, mas que é desempenhada por um rapaz. E no fundo também era parecido com o Brussó, ou seja, eles tinham que arrebentar as bexigas e tinham que pedir esmola, percorrer a aldeia, etc. Um trazia uma espada. Ao invés, por exemplo, o Brussó trazia uma gajata, aqueles traziam uma espada e uma lata, com a lata batiam nas pessoas, iam batendo. Há sempre essa vertente de assustar os mais pequenos, de interagir com a comunidade. Tem algum significado isso de assustar os mais pequenos? De se meter com as raparigas é óbvio, porque estamos a falar de rituais de fertilidade e de passagem para a vida adulta. E sabe que eles tinham a licenciosidade, podiam palpar as raparigas à vontade. Isto era uma vez no ano, portanto... Exato, e as raparigas não podiam bater. Aliás, no caso do Careto de Valverde há uma história em que uma rapariga bateu no Careto porque ele lhe apalpou o braço, veja lá, apalpou-lhe o braço, e a rapariga bateu-lhe e ele soltou o sangue do nariz. Bem, e a rapariga foi censurada gravemente. Não lhe bateram porque não calhou. Era uma figura intocável. Era sagrado. Essas figuras eram sagradas. Aquilo foi portanto, um acidente e a máscara provavelmente bateu-lhe no nariz e aquilo correu muito mal. E das outras que estão perdidas... estarão mesmo irremediavelmente, portanto estávamos a dizer há pouco sim. Nem sequer há nenhum registro, não fazem ideia. Há referência à sua existência, mesmo por exemplo em Brussó, no dia 6 de janeiro também sairia o Zangarrão, que curiosamente ainda existe do lado espanhol. E a única esperança que eu tenho, porque isto é engraçado, é que do lado espanhol, portanto, na província de Zamora, existem muitos destes rituais que ainda estão vivos. E alguns praticamente idênticos aos nossos, ou as características são semelhantes. Porque nestas zonas da raia as coisas já se misturam um bocadinho. Sim. Aliás, isto é anterior à existência de fronteiras, destas fronteiras administrativas, portanto, muito anterior. E daí que seriam fenómenos étnicos. Aliás, eu dou a explicação, porque encontrei em Pobladura de Aliste, que fica a cerca de 90 km de Vilarinho e de Brussó, encontrei lá o Soldado e a Cécia, com outro nome, mas as figuras são as mesmas. São as mesmas. E encontrei um ritual em Pobladura da Liste também, que é os bois a lavrar, que também saem em Vilarinho no Carnaval, que provavelmente em Vilarinho terá sido deslocalizado no tempo, porque em Pobladura de Aliste, que se mantém desde sempre, era no dia 26 de dezembro, que eles agora fazem, curiosamente, no dia 15 de agosto. Porquê? Porque 15 de agosto tem lá os imigrantes, exatamente, e tem mais gente. Pode-se criticar, eu sou um bocadinho crítico, porque acho que deveriam manter também no dia 26 de dezembro, embora depois fizessem no dia 15 de agosto a festa na mesma para os imigrantes. Mas pronto, é uma opção que eles tomaram e eu respeito, como é óbvio. E a mim até me deu jeito, porque eu assim pude ir lá investigar e pude ver. E pude ver. Portanto, até acabou por me dar jeito essa adulteração cronológica. Antero, acha que daqui para a frente só vai ser possível preservar estas tradições com essa tal adulteração das datas, de alguns fatores? Tem que se adaptar qual é a sua opinião? Tem que se adaptar aos novos tempos? Não vai ser, assim, ou não deviam adaptar-se a coisas que devem ficar como são? Sou defensor da pureza, portanto, quanto maior for a pureza, melhor. Mas repare, também há outros fatores que foram sendo adulterados. Hoje vê-se um jovem vestido de velho a correr com umas sapatilhas Nike ou com umas sapatilhas Adidas. Portanto, mas isso é fruto do tempo ou deveria haver mais cuidado em quem encarna estas personagens? Ao longo do tempo todos eles foram sendo adulterados, porque, por exemplo, em Brussó o soldado, ou em Pobladura de Aliste o soldado, hoje em Brussó veste-se como um guarda fiscal, é uma farda de um guarda fiscal. Em Pobladura de Aliste é veste de um soldado do exército espanhol atual. É evidente que no século XIX e por aí atrás a vestimenta seria necessariamente diferente. Daí claro. Que são transformações quase imperativas. Os tempos vão-se mudando e as pessoas vão-se adaptando. E não há muito a fazer quanto a isso? Não.
Há algum livro agora que o Antero esteja prestes a lançar? Prestes, pronto, estou a preparar esse do Mascarenhas da Mascarinha, que será também uma espécie de ensaio, à semelhança do que fiz em Valverde e em Tó. E tenho um livro de contos mais ou menos pronto a ser enviado para a editora. Vou esperar mais algum tempo, porque os contos é uma coisa que não se escreve quando se quer, aparecem e quando surge a inspiração escreve-se, claro. E às vezes um pormenor aqui, um pormenor ali. Mas os contos do Antero vão aqui ao encontro daquilo que é a nossa região? Alguns. Aquilo que foi também bebendo ao longo, até pela sua própria infância, em Brussó, coisas que foi bebendo ou não? Ou não necessariamente? Alguns não necessariamente. Alguns têm, de facto, inspiração e matriz rústica, mas outros também têm uma matriz urbana. E estes, por exemplo, estes que tenho agora no Prelo, são contos marcadamente urbanos, em que só um deles é que tem localização geográfica em Trás-os-Montes. Os outros são todos localizados ou em Coimbra ou no Porto. Ou Coimbra, que foi a cidade onde estudou? Exato, que me disse muito, porque eu fui para Coimbra completar o ensino secundário e depois fiz lá a universidade, portanto é uma cidade que me marcou profundamente. Depois fui para o Porto, onde trabalhei cerca de 6 anos, também me marcou bastante. E portanto, são cenários que me dizem muito e que eu utilizo também na minha escrita. Claro, é normal que o escritor recorra àquilo que são as suas referências espaciotemporais. Antero, quem quiser encontrar os seus livros, onde é que o pode fazer? Na UC? Sim, na UC, através da internet, essencialmente. Ou na UC, ou na Bolhosa, ou diretamente à Lema de Origem. Aqueles que foram publicados pela Lema de Origem, porque os 3 primeiros não foram. O primeiro foi da editora Labirinto, Os Torões do Planalto. O segundo, de Brussó, foi da editora Cidade de Berço. E o terceiro foi uma edição minha, edição de autor. Portanto, esse só mesmo em Mogador ou em Torre de Moncorvo é que se pode encontrar, que em Torre de Moncorvo também está lá à venda. É fácil conseguir vender livros aqui na região? Se bem que não há muitas livrarias também, não é assim? Não. Aliás, eu ontem vi uma notícia muito triste, que a Poética, aqui a Livraria de Macedo, aqui em Serrar, que é um espaço que a mim me diz bastante, porque a Virgínia do Carmo já me convidou para ir lá a uma tertúlia literária e estou-lhe extremamente grato por isso, porque deu uma oportunidade de expandir também um bocadinho, tal como está a fazer agora a Onda Livre através da Tânia. Portanto, muito obrigado a ambas. Obrigado. E de facto as livrarias são espaços cada vez mais em declínio, infelizmente, aqui e depois mesmo nas grandes cidades, porque vêm aquelas multinacionais e comem tudo. Depois acabamos por consumir livros sem grande valor literário, ou para não dizer nenhum, para não tirar o mérito de quem escreve 500 páginas de nada, mas acaba por ser a realidade. E isso também é de certo modo desmotivante para quem está a tentar fazer uma coisa diferente e original e mantendo-se fiel àquilo que... Felizmente ainda vai havendo algumas vias de descolamento. É evidente que eu também trabalho com uma editora pequena, portanto a Lema de Origem é uma editora pequena, embora já com uma carteira muito interessante de autores, já tem uma carteira bastante interessante, e o António Sagué, sendo o proprietário da editora e sendo ele escritor também, preocupa-se muito com a distribuição. E nesse aspecto também tem outra sensibilidade para isso? Tem, exatamente. Aliás, ele criou a editora precisamente porque sentia que a editora com que ele trabalhava não se importava. Quer dizer, editava os livros, mas depois não se importava. E foi um bocadinho como sucedeu com a editora Labirinto. Ainda, fizeram divulgação em Braga, fui apresentar o livro a Braga, etc. Mas depois notei que não havia aquele interesse em divulgar, em expandir. E o António Sagué, portanto, teve essa percepção precisamente porque sentiu isso na pele e criou em boa hora a Lema de Origem, em boa hora também o conheci, e ele preocupa-se muito, já me levou à Feira do Livro de Lisboa, portanto já está-me sempre a dizer, olha, queres ir queres ir à FNAC do Porto, queres ir aqui, queres ir à Bertrand, queres ir ali, portanto ele está sempre com essa preocupação de promover os autores dele e portanto, tenho que lhe agradecer por isso e nesse aspecto não me posso queixar. Antero, muito obrigada também por ter estado aqui hoje connosco. Estamos quase a terminar o nosso tempo. Só lhe pedia para deixar uma mensagem às pessoas aqui da região que queiram conhecer estas tradições ou que estejam totalmente desmotivadas para estas tradições. Qual é a importância, tentando explicar às pessoas, principalmente às que não conhecem, porque quem está motivado para, quem não conhece ou quem está desmotivado para as conhecer, qual é a importância e aquilo que o Antero vai fazendo com o seu trabalho
Qual é, A importância tem a ver com a autoestima. Cada um de nós, na sua vida pessoal e familiar e profissional, procura ter sempre uma visão positiva e procura alcandorar-se aos valores elevados. E estas tradições são, no fundo, a projeção disso mesmo para o aspecto coletivo. Nós fazemos parte de uma coletividade, fazemos parte de uma comunidade e, se não tivermos a nossa autoestima elevada, vamos cair em depressão. E é por isso que eu acho que é muito importante preservar, divulgar e acarinhar os nossos valores, a nossa tradição, porque dizem respeito à nossa identidade enquanto povo, enquanto comunidade. Ora, e aqui fica uma bela mensagem, Antero. Muito obrigada. Obrigado, e espero que surta efeito. E agora, para terminar, logo a seguir ao sinal horário, iremos ouvir uma música que foi o Antero que escolheu, do cantor e compositor Pedro Barroso e também escritor, que se chama Noite, e é de um álbum que se chama, eu tenho aqui escrito, porque este álbum é mais velho do que eu, de facto, e chama-se Roupas da Pátria, Roupas de Mulher, e é de 87. E é o que vamos ouvir já a seguir ao sinal horário, se bem que já passam alguns segundos do meio-dia. E eu regresso para a semana com mais um Onda do Mal. Até lá. Meio-dia. Boa tarde. A mãe era a velha amiga da casa dos pais, que me lembra ainda. Era a mais competente das criaturas, via-se no rosto que já fora linda. Velha de um passado vivido e guardado na arca do tempo, contava-me histórias e lembrava lendas a todo momento. Dela é que aprendi papões, borralheiras e naus, catrinetas e mil ladainhas, histórias de reis, fadas e dragões, coisas de encantar. Com ela o asseio, a limpeza a horas e a vida toda arrumava, regrada, perfeita, aciada, tudo se cumprindo, feito a deslizar. Tão certa, tão limpa, tão sóbria, tão pura, tão mansa e segura no seu arrumar. Mas à noite, à noite ela olha para o teto e põe-se a pensar. À noite, ela põe-se a recordar. À noite, ela põe-se a sonhar. Prevista com gestos marcados, puxava e usava da mesma cadeira, com gestos polidos e gastos pelos anos e pelos desenganos de um viver igual. Tinha o voto antigo de uma castidade que já nem é peso e perdeu consciência, e a memória viva daqueles bons rapazes que a criam em menina e a quem tratou mal. E teve doutores e até um sargento com cavalo e espada que a quis noivar. Mas lá dentro cru a lembrança acesa e a chama bem presa daquele que a fez negar. E que foi amado, oh se foi amado, com a alma calada sem nunca notar. E ela a comar ao canto da sala, com a renda na mão e a vida parada, viva a recordar. À espera do amor que nunca abraçou quando era menina em tempo de amar. Mas à noite, ela olha para o teto e põe-se a pensar, a pensar, a pensar. À noite,